A gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. Final de semana aí em cima e muita gente aproveita. Olha, quem não consegue andar de bike durante a semana, aproveita o final de semana. E esse é o assunto da Utilidade Pública de hoje. Aqui com a gente, Sayuri Dantas, que é presidente da ONG Ciclo Urbano. Né, Sayuri? A gente vai estar falando hoje sobre bike e sobre o trabalho dessa ONG que vem monitorando aí o perfil das pessoas que utilizam bicicletas, se tem aumentado, se tem diminuído. Isso. Muito obrigada pela presença aqui na Utilidade Pública. O prazer. Então, a malha viária de Aracaju é uma das maiores dentre as capitais brasileiras, né? Estamos com 72 quilômetros de ciclovia e ciclofaixa, mas não é só essa via segregada para o ciclista que vai fazer com que ciclistas, ou com que mais pessoas venham usar bicicleta como transporte. Precisa que o sistema de mobilidade seja integrado. Seja, não é segregando que vai aumentar a quantidade de ciclistas, mas integrando nas vias já existentes. Na né? prática. Com educação, com valorização dos outros modos. Por exemplo, bons hábitos, quando você fala assim, olha, conscientização, respeito, os bons hábitos, a gente se depara todos os dias com um grande problema. Quando a gente fala de trânsito. Por exemplo, se você passar a andar de bicicleta, né, a transitar de bicicleta, mesmo que seja no final de semana, com certeza você não vai gostar de passar um carro tirando fino de você. Então, tem que respeitar a distância mínima, porque você não gostaria de estar na situação daquele ciclista, né? Distância mínima, qual é ela? O automóvel tem que, quando ultrapassar um ciclista, manter uma distância de 1,5 m no mínimo. O indicado é que mude de faixa. Se for ultrapassar o ciclista, muda de faixa, faz ultrapassagem lenta e segura, que aí não coloca em risco nem o ciclista e nem compromete o fluxo viário, né? Mas tá nisso. O uso da bicicleta depende do comportamento cidadão, né? A gente está falando do uso da bicicleta no final de semana. E o uso da bicicleta como transporte mesmo diário, certo? É o uso consciente. Como transporte urbano. O transporte urbano mesmo. Então, para transporte urbano, aí a gente vai ter um outro problema. Às vezes, as pessoas até querem ir de bicicleta para o trabalho, para a escola, enfim. Mas aí você está numa cidade, né, que é muito quente, certo? Na maior parte do ano, a gente faz muito calor, é sol. E nem todos os ambientes de trabalho, instituições públicas, escolas, têm um espaço para o ciclista, né, a pessoa que utiliza mesmo ali a bicicleta como transporte, tomar um banho, trocar de roupa. Então, acho que isso, de fato, já dificulta um bocado. Acho que precisa essa conscientização também tem que entrar nessa área da estruturação. A gente vê que quando não há muito usuário, as pessoas não estruturam para esse tipo de uso, né? Se as pessoas começarem a demandar essa necessidade de uma infraestrutura, um banheiro, um vestuário no local que trabalha, nos locais mais públicos, vai atrair o uso da bicicleta, né? Você acha que aquelas bicicletas para locação, elas acabaram estimulando as pessoas a entrar nessa modalidade da bicicleta como transporte urbano? Por exemplo, pessoas que não tinham hábito e aí começaram a experimentar, por exemplo, eu vou de carona, volto de bicicleta e começa a perceber que dá, que é legal e aí acabaram transformando, mudando o tipo de transporte? Sim. Essas bicicletas compartilhadas de aluguel, né? Aqui na cidade ainda nós vemos ela num eixo meio turístico, né? Para passeio, ela está mais favorável a esse uso como passeio, né? Mas ela atende à necessidade do transporte urbano, do transporte diário. E em outras cidades, esse tipo de bicicleta é mais uma opção de transporte diário, como ônibus, como táxis. As bicicletas compartilhadas têm essa função importante como opção de transporte. Em Aracaju, ajudou muito, traz essa visão para a bicicleta, né? Coloca a bicicleta visível e presente no dia a dia. Claro que, por exemplo, tem alguns pontos que essas bicicletas estão, por exemplo, quem vai ali, tem um ponto ali no mercado. Sim. E pelo menos tinha um ponto ali na Praça General Valadão. Tem. General Valadão. Infelizmente, se você for dali para 13, o calçadão, que é onde tem um outro ponto também, né? Você não for pela praça,
porque tem mais ponto ali atrás, né, de locação de bicicleta. Cameirinho. Mas se você for, ao invés de você ir pela Praça Cameirinho, você seguir ali pelo Evo do Prado, é um problemão para você passar de bicicleta, porque aquelas vias, elas já são estreitas, né? Você não consegue, mal consegue ali dividir para o transporte público e os carros. E aí andar de bicicleta ali se transforma num problema, é um risco. Esses eixos que você citou, esse eixo central, não tem uma infraestrutura que segregue a passagem do ciclista. Mas o que é que precisa, então? Se não há a ciclovia, a ciclofaixa, tem que haver um estudo, um desenho urbano ali que favoreça o trânsito da bicicleta. Vias mais calmas, sinalizar as vias internas, o melhor caminho para o ciclista. Tem que haver essa sinalização para que o ciclista conheça, identifique o melhor caminho e evite as avenidas mais expressas. Quando a pessoa vai lá fazer a locação, porque, por exemplo, gente, tem gente que está aqui todos os dias, tá? Tem pessoas da cidade que utilizam aquelas bicicletas, que locam aquelas bicicletas. Isso. Mas tem pessoas que ou são da cidade e não têm esse hábito, não conhecem e aí locam uma vez ou outra. E tem pessoas que não são daqui. E aí a pessoa não tem essa orientação, por exemplo. É preciso essa orientação de uma forma clara. E essa orientação hoje é identificada como mais um tipo de infraestrutura cicloviária, que são ciclorotas. Utilizar as próprias vias urbanas, as vias mais tranquilas dentro dos bairros e classificá-las elas como uma ciclorota. Não precisa pintar, não precisa criar uma segregação viária, torná-la ciclovia, mas ela acaba sendo um tipo de estrutura que são ciclorotas, que é o mais indicado para Aracaju. Sayuri, a gente vai conversar daqui a pouco, a gente vai retomar o nosso bate-papo, a gente vai ao intervalo, tá? E daqui a pouco a gente volta falando aí sobre essa modalidade de transporte urbano, que é o uso da bicicleta, que cada vez tem tido mais espaço aqui em Aracaju e na Grande Aracaju. A gente volta já.